Olá pessoal, sou o Júnior Santos e neste vídeo a gente vai demonstrar como utilizar o ACBR para se comunicar com o SAT. Para isso a gente está utilizando o demo do próprio projeto ACBR, o SAT Test. Este aplicativo ele utiliza o componente ACBR SAT, um dos componentes aí de integração do ACBR. E com ele a gente consegue configurar, ativar e se comunicar com o aparelho. Vale lembrar que o ACBR é homologado com todos os aparelhos do mercado. Então, com este exemplo, você pode implementar na sua aplicação comercial todas as funcionalidades para se comunicar e realizar os testes com qualquer aparelho SAT. Os fontes deste demo você pode encontrar no projeto ACBR, na pasta exemplos, ACBR SAT. Aí você tem os fontes em Delphi ou em Lazarus. Aqui no meu caso eu compilei em Lazarus e estou executando aqui a partir desse exe. Você tem também disponível para download no site do ACBR, na aba Downloads, Demos e Testes. Aqui você tem disponível também já ele compilado para fazer esses testes. Bom, inicialmente a gente vai fazer os testes da aplicação, no caso, desse aplicativo, com um emulador SAT. O emulador ele simula todas as funcionalidades de um aparelho físico mesmo. Esse emulador é fornecido pela Cefaz do Estado de São Paulo. Então eu tenho o link aqui disponível, vou disponibilizar junto com o vídeo para fazer o download do emulador. Aí você vem aqui na aba Downloads, Emulador. Na última opção tem a versão mais atualizada. Tem os manuais também de configuração. É bem simples, não tem muito segredo. Eu já baixei aqui. Vou realizar a instalação do zero para a gente fazer a configuração e a comunicação do aplicativo com o emulador. Então aqui, quando eu faço o download, ele me traz essa pasta SAT. Essa pasta deve ficar na unidade C do sistema operacional aqui do Windows, para ele poder funcionar. Nessa pasta ele tem as parametrizações e a DLL de comunicação com a aplicação comercial. Vale lembrar que o aplicativo, a aplicação comercial, toda a comunicação é realizada com a DLL do fabricante e nunca diretamente com o aparelho. Então é muito importante ter certeza que está utilizando a DLL correta do fabricante. Neste caso aqui a gente está utilizando a DLL do emulador. Eu já copiei aqui na minha unidade C, a pasta SAT. Então a gente vai fazer a instalação. Setup do emulador offline. É bem simples a instalação. Ele já instalou aqui. Eu vou executar, inicializar o emulador. Aí ele já me traz aqui o log de comando do que está sendo executado, do que ele vai estar recebendo e está aguardando a comunicação. Bom, qual é a vantagem de usar o emulador? Quando você está utilizando o aparelho, muitas vezes na fase de testes, quando começa a dar algum erro, algum problema, esse erro ele é muito genérico, a forma que a DLL retorna para a aplicação comercial. Você não tem como identificar onde está ocorrendo o erro. Já utilizando o emulador, esse log ele traz de forma mais detalhada, é mais fácil a identificação do problema. Essa é uma das vantagens de utilizar o emulador para efetuar esses testes. Então, mesmo que você
já tem o aparelho em mãos e vai estar realizando alguns testes. Se tiver algum problema, você pode usar o emulador para estar identificando o problema. Se torna mais fácil essa identificação devido a esse monitor que ele tem, onde toda a comunicação, o que ele está recebendo de comando da sua aplicação comercial é relatado aqui, bem como o retorno do aparelho e onde está o erro. Bom, com o emulador inicializado, a gente precisa fazer a configuração dos dados para ativar o aparelho. Alguns dados são fornecidos pelo fabricante, no caso. O primeiro passo é quando você adquire um aparelho SAT, quando seu cliente adquiriu o aparelho SAT, ele precisa vincular o equipamento ao CNPJ dele. A gente não vai entrar em muito detalhe sobre isso, porque tem bastante material já na internet sobre isso, mas é um passo importante. Muitas vezes o emitente ele nem sabe desse processo, muitas vezes fica por conta do contador dele fazer isso, mas a software house precisa certificar de que isso já ocorreu, já foi feito esse vínculo do equipamento para poder fazer a ativação, senão ele não vai conseguir ativar. Para isso eu vou disponibilizar também o link da Cefaz de São Paulo para fazer essa ativação, esse vínculo. Apenas para efeito de informação aqui, eu tenho a aba Equipamento, Ações, Vincular Equipamento SAT. Aí eu vou informar o certificado da minha empresa, no caso, o certificado do emitente. E aqui eu vou vincular ao CNPJ o número de série do equipamento. Eu seleciono também o certificado digital no padrão do SAT, o certificado digital para assinatura do XML do SAT. Lembrando que esse certificado não é o mesmo certificado utilizado pela empresa, tem que ser no padrão SAT, mas a Secretaria da Fazenda disponibiliza ele gratuitamente para ser utilizado. Não há necessidade de adquirir um novo certificado, ele é gratuito. Basta selecionar que você quer utilizar o certificado gratuito e fazer esse vínculo. Bom, feito esse passo de vincular equipamento, ele está pronto para ser feita a ativação. É importante lembrar que a ativação e associação da assinatura é realizado apenas uma vez, quando o aparelho é adquirido. Depois não precisa mais estar realizando esse procedimento. Apenas se de repente o aparelho for bloqueado por algum motivo, aí será necessário fazer a ativação novamente. Bom, nesse momento também é definido o código para ativação do aparelho. Apenas se eu estiver utilizando, no caso, um aparelho SDK, que é um aparelho específico para desenvolvimento, esse código é pré-definido pelo fabricante. Caso contrário, é definido pelo usuário nesse momento da ativação. Nós podemos saber se o aparelho é SDK, no caso, validando pelo número de série dele. Todos os aparelhos SDK, ele vai iniciar com o número 9. Então a gente vai fazer a configuração inicial aqui do aparelho. Primeiro passo, o arquivo de log. Esse arquivo de log corresponde ao log da minha aplicação comercial, aqui no caso do ACBR. Então é o log de tudo que eu vou estar enviando de comando para a minha DLL e o que eu vou estar recebendo. A gente tem dois logs, o log da aplicação comercial e o log do aparelho SAT, que a gente vai ver depois como extrair. O segundo passo, muito importante aqui, é o nome da DLL, o caminho onde está a DLL do fabricante. Nesse caso aqui, na pasta SAT, onde está a DLL do meu emulador. Normalmente, essas DLLs muitas vezes têm o mesmo nome, mesmo sendo de fabricantes diferentes. Então, é muito importante você ter certeza que está utilizando a DLL correta, senão
você não vai dar problema na comunicação. O ambiente, se é homologação ou produção, o código de ativação do equipamento, código da UF, no caso São Paulo, que é o SAT, 35, código 35. A versão do XML que vai estar sendo utilizada, a gente está utilizando aqui a última versão, que é a 007. E a estrutura de diretórios que ele vai gerar o XML. Aqui você pode usar uma estrutura separando por mês, por dia, aí é a critério da configuração aqui. Outro caso, muitas vezes é especificado pelo fabricante também, a codificação do retorno dos caracteres de comunicação. Muitas vezes é solicitado que utilize o TF8. Aí tem essa parametrização também disponível. E, por último, aqui não menos importante, é necessário configurar a forma de comunicação com a DLL. Ou seja, o tipo de convenção que é utilizado para chamar essa DLL. Depende também da especificação do fabricante. Nesse caso aqui, utilizando o emulador, a gente está utilizando o CD-ECL. Em alguns casos, aí, o fabricante utiliza STDCal. Esse é um método, uma convenção da forma de programação que vai ser feita para chamar a DLL. Bom, na próxima aba aqui, a gente tem as configurações do emitente, inscrição estadual, inscrição municipal, se necessário, regime tributário. São as informações básicas para mim poder ativar meu SAT e fazer enviar os comandos. Ele valida através desse CNPJ. No caso aqui do emulador, por padrão, ele solicita que seja informado apenas o código 1 no CNPJ. Caso você estiver utilizando o aparelho mesmo, é necessário que o CNPJ seja exatamente o CNPJ utilizado para fazer o vínculo do equipamento na Cefaz. Isso vai ser validado pela Cefaz. Próximo passo, CNPJ da Software House. A Software House também, no caso, já precisa estar homologada para emitir o SAT. Homologada na Cefaz também. Esse seria um outro processo. Talvez a gente possa fazer um novo vídeo sobre isso, mas inicialmente a Software House também precisa estar homologada para poder fazer essa ativação. A assinatura da Software House de 344 caracteres, ela tem que ser no padrão especificado pelo SAT. No caso, o ACBR também ele tem um aplicativo, que é o ACBR SatSign, que ele já gera essa assinatura no padrão solicitado pelo SAT. A gente tem disponível para download também esse aplicativo, tem os fontes também disponíveis no projeto CBR. E apenas para demonstração, vou abrir ele aqui. Então a gente informa o certificado digital da empresa, senha, a DLL utilizada para criptografia, o software, o CNPJ da Software House e o CNPJ do cliente. Vou colocar o mesmo aqui para fazer uma simulação. Aí você manda criar a assinatura. Ele já cria a assinatura no padrão SAT. Aí é só você copiar aqui e utilizar a assinatura na configuração. Próximo passo, configuração de rede. É muito importante também a rede do aparelho SAT. Se você não utiliza apenas DHCP, utiliza um proxy, por exemplo, que nem aqui no meu caso, é necessário você fazer essa configuração para posteriormente a gente passar essa configuração para o aparelho. Se ele não tiver conexão, não tiver conectado corretamente na internet, ele não vai conseguir nem ativar o aparelho. Muitas vezes ocorre erro
de ativação. Esse erro não é identificado aqui pelo aparelho, não retorna exatamente o erro, mas é apenas a configuração da rede do aparelho que está errada. Então ela deve ser feito adequadamente conforme a sua rede. Posteriormente a gente vai mostrar como gerar o XML e passar o comando para o aparelho. A próxima aba aqui, impressão, é o método de impressão que a gente utiliza, o componente de impressão. É o padrão do ACBR Fortes, a gente pode definir para visualizar em tela, selecionar a impressora, ou utilizar o ESCPOS, comando ESCPOS. A próxima aba, MFE, a gente não vai utilizar aqui no caso, seria especificamente para o aparelho MFE, que é utilizado no Ceará. E a última aba aqui, a validação. Aqui a gente tem os esquemas para validação do XML. O processo de geração do XML do SAT é diferente, por exemplo, da NFCE. A aplicação gera um XML, que a gente vai ver posteriormente, apenas com os dados necessários, dados especificados no manual SAT, que são utilizados pela aplicação comercial, gerados pela aplicação comercial, e o XML de venda mesmo, que é o XML gerado pelo aparelho, que é enviado para a Cefaz, que já é no padrão mesmo da Cefaz, que é assinado e validado. Então são dois XMLs diferenciados, um que a aplicação tem que gerar e outro que o aparelho gera. E aqui a gente tem o esquema para validar os dois casos. E a biblioteca de ADLL, no caso de validação do XML, que é utilizada pela CBR. Configurado todos esses dados, a gente salva aqui os parâmetros. E vamos iniciar o processo de comunicação. Primeiro passo, a gente inicializa. Esse comando, basicamente, ele vai só fazer a chamada da DLL, validar a comunicação com a DLL. Note que ele nem mandou comando nenhum para o aparelho em si, para o emulador. Ele apenas está se comunicando com a DLL, que é a comunicação que a aplicação comercial faz. Bom, aí, próximo passo, após inicializar, eu posso fazer uma consulta para ver se a DLL está comunicando corretamente com o meu aparelho, aqui no caso com o emulador. Então eu venho aqui consultar SAT, aí ele já me trouxe a resposta e ele foi até o aparelho também. A DLL teve o início e o fim da consulta e o SAT está em operação. Bom, agora sim, antes da gente fazer a ativação, a gente precisa ter certeza que o aparelho SAT está conectado na rede. A gente vai passar a configuração de rede para o aparelho. Então a gente vem aqui em configurações, configurar a interface de rede. Ele já vai me passar um XML que é padronizado pela especificação do SAT. Ele vai passar esse XML para o aparelho. Quando eu passo o comando, ele já passa o comando com o XML pronto. Aqui eu não obtive nenhuma resposta porque eu estou utilizando o emulador. Se for do aparelho em si, você já vai ter a resposta aqui se ele foi configurado com sucesso. A gente tem também aqui o XML que foi passado. Como eu estou utilizando proxy, ele já gerou o nome dos campos certinho. E é essa a configuração que eu passei para o aparelho. Com o aparelho configurado, aí sim a gente pode fazer a ativação do mesmo. Então, precisa sempre certificar dessa configuração. Muitas vezes a pessoa tenta fazer a ativação, não consegue, começa a dar um erro genérico de retorno e ele não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes é apenas a configuração do aparelho na rede. Eu vou voltar, ativar SAT. Ele já passa o comando
com o CNPJ do emitente, o F. Ele faz todo o procedimento, a validação de chaves e tal. E aqui no caso foi ativado corretamente. Esse é o mesmo procedimento se você estivesse fazendo no aparelho físico, para ativação. Ele valida junto à Cefaz, valida o CNPJ do emitente, os dados da software house, tudo validado para poder fazer a ativação. Desculpa, no caso da ativação é apenas dados do emitente. Feito a ativação, aí sim a gente vai associar a assinatura da software house ao aparelho. Eu passei o comando, ele passa aqui os dados ao CNPJ do emitente, o CNPJ da software house e a assinatura que está no padrão estipulado já pelo SAT. Ele já me trouxe a resposta, assinatura registrada, também já está vinculada à assinatura. Feito isso, o aparelho está pronto para fazer a comunicação, receber o XML e fazer a comunicação com a Cefaz. Aqui eu tenho uma outra configuração também que é importante, que a gente pode fazer para validar se está conectando. Consulta do status operacional do aparelho. Nesta consulta a gente tem o status, se ele está conectado, os últimos cupons fiscais eletrônicos emitido, a lista inicial e final, data e hora do último cupom enviado, emitido. Aqui a gente não tem nada ainda, mas é importante principalmente para validar a conexão, se está conectado ou não. Bom, o primeiro teste que a gente pode fazer para gerar um XML e enviar para o aparelho e fazer a comunicação com a Cefaz é o teste fim a fim. Esse teste normalmente é disponibilizado também pelos fabricantes, junto com o software do fabricante, e a gente tem ele disponível aqui nesse demo. Esse teste ele valida desde o início ao fim do processo, ou seja, a geração do XML pela aplicação, que é enviado para o aparelho através da DLL, e a comunicação com a Cefaz, o envio desse XML para a Cefaz e o retorno. É o teste completo da aplicação. Então a gente vai chamar ele aqui. Aí, note que ele já trouxe aqui para mim o XML recebido. Então eu tenho o XML gerado que a minha aplicação gerou. Aqui são os dados pré-fixados que foi passado. Ele comunicou com o aparelho enviou para o Cefaz e já me trouxe o retorno, o XML recebido. Vale lembrar que o SAT ele não precisa estar o tempo todo conectado com a internet. A partir do momento que ele foi ativado aqui, mesmo que você tenha uma oscilação na internet, você pode estar gerando os cupom fiscal, e mesmo que esteja sem internet, ele vai te retornar o XML e posteriormente o próprio aparelho vai estar gerenciando isso, vai estar enviando para o Cefaz assim que ele conseguir a conexão. Isso pode ser até no prazo de alguns dias, não vai ter problema. Porém, esse teste fim a fim, ele valida a comunicação com a Cefaz também. Se não estiver comunicando, se não tiver configurada a rede, ele vai retornar erro do aparelho. Depois a gente pode fazer um teste mais detalhado de quando estiver sem conexão, como que ele vai estar retornando esse erro e como que a gente vai identificar isso aqui pelo emulador. Mas inicialmente aqui, como está conectando, está certinho, ele trouxe todos os dados e gerou o log aqui do comando enviado e do retorno. Eu tenho um exemplo que é com o aparelho da Tanca que a gente utiliza.
de como fica o aparelho quando o status está pendente. Ou seja, eu enviei o XML da minha aplicação comercial, enviou o XML para o aparelho, ele recebeu, retornou o XML validado, o cupom fiscal foi emitido, porém ele não foi, o aparelho ainda não comunicou com a Cefaz, está sem comunicação com a Cefaz, então ele está pendente aqui no aparelho, porém o cupom fiscal já foi emitido sem problema. Isso é um gerenciamento do próprio aparelho, você não precisa se preocupar tanto com essa parte. Aí ele fica pendente ali a luz, o LED piscando, até o possível envio, comunicação com a Cefaz e o envio. Bom, como eu disse antes, o XML gerado pela aplicação comercial não é o mesmo XML que o aparelho SAT retorna. A gente pode ver isso na estrutura aqui que foi gerada com o XML. Aqui no caso, ele criou uma pasta de vendas, nesse teste fim a fim que eu fiz, e uma pasta de enviados. Esse vendas é o XML que o aparelho gerou e retornou, me deu como retorno. Aí note que ele já está assinado, está validado, está no padrão que o Cefaz exige. E eu tenho o XML enviado, que é o XML que a minha aplicação gera e envia para o aparelho, se comunica com o aparelho. Aí note que esse XML não é assinado, ele apenas contém os campos que a minha aplicação comercial precisa passar para gerar o XML realmente validado pela Cefaz. A gente pode ver essa estrutura até no manual do SAT. Acho que eu tenho aqui no manual. Aqui na página 60, o layout do arquivo de venda. Eu tenho as tags QAC, que é passado pela aplicação comercial, e as tags que são geradas pelo SAT. Então, vale a pena a gente frisar isso, que muita gente às vezes confunde. Começa a validar o XML que é gerada pela aplicação, ou muitas vezes passa o XML no padrão já exigido pelo Cefaz para o aparelho e vai dar erro, vai retornar como erro. A gente tem que seguir a especificação do manual. Aqui no caso, por exemplo, a gente tem o grupo, deixa eu pegar aqui o grupo de IDE. A gente tem os campos que é exclusivo do SAT, que é o código da UF, o código da nota fiscal, por exemplo. Código da UF, código da nota fiscal, foi gerado pela DLL do aparelho. Enquanto aqui na IDE que eu passo pela aplicação comercial, eu só tenho 3 tags: CNPJ, a assinatura e o número de caixas, que é exatamente o que está especificado no manual. Aqui, ó, a aplicação comercial só vai gerar o CNPJ, a assinatura e o número do caixa. Então é bem importante ter em mente que o XML não é o mesmo. Os campos que eu passo são utilizados, mas a estrutura do XML é diferente. XML gerado pelo aparelho. Bom, eu posso ver também o log gerado
pela minha aplicação. Se eu abrir aqui junto à pasta aqui do executável, sempre a estrutura dos XMLs e o log ele vai gravar na mesma pasta onde você está executando. Eu tenho aqui a CBR SAT-log, que é o nome que eu especifiquei lá para a geração do log. Esse log é o log da aplicação comercial. São os comandos que a minha aplicação comercial passa para o aparelho e o retorno que ele obtém através da DLL de comunicação. Então eu tenho aqui a data, a hora, o número de sessão passado e a resposta obtida. No caso do XML, ele passa também o XML completo. Eu tenho o log de tudo que a aplicação comercial passa e o retorno obtido. Eu tenho também o log, posso extrair também o log do aparelho SAT. Aí para isso eu venho aqui em diversos, extrair log. Deixa eu só abrir aqui o emulador. Aí ele solicita o caminho onde vai ser gravado. Aí ele já gerou o log aqui na mesma pasta. Está com o nome SAT-log. SAT.log. Esse é o log do aparelho. Então aqui eu tenho também um padrão aqui de data e hora. E todos os comandos passados que foi solicitado para o aparelho. E o retorno, se ele tivesse algum erro, ia aparecer aqui também. Enviado no caso aqui para o web service. Teste emitido com sucesso. E o último método que a gente passou foi extrair log. Este é o log do aparelho. Bom, agora a gente vai utilizar os comandos para procedimento aqui do componente em si, do componente ACBR, para gerar uma venda. Eu vou passar esses dados, que são os dados passados ali pela aplicação, que deve ser passado pela aplicação comercial. Eu vou passar para o componente e utilizar o comando para envio desse XML para o aparelho. Basicamente é o que a gente já fez aqui no teste fim a fim, mas aqui é o que a sua aplicação vai fazer em tempo real. Então eu vou gerar uma venda que eu já tenho pré-programado alguns campos para gerar o XML. Então ele traz aqui o XML gerado, no mesmo padrão lá que a gente viu no manual, tá, com os campos, apenas os campos que devem ser passados pela aplicação comercial. É um XML simples, não é assinado, nada. E agora eu vou enviar, através do comando de envio, eu vou enviar esse XML para o meu aparelho. Note que ele passou os comandos aqui no monitor do emulador. Ele já me trouxe o XML recebido. E da mesma forma, se eu for consultar aqui na estrutura de enviados e de vendas, aí eu tenho o XML aqui que a minha aplicação comercial enviou para o aparelho. XML com os dados, apenas com os dados que eu devo enviar pela aplicação comercial. E o XML de retorno do aparelho com a venda. Da mesma forma,
XML de retorno já vem assinado, validado no padrão que o meu aparelho SAT vai enviar para o Cefaz. Bom, aqui também eu posso simular a impressão desse cupom fiscal. A partir do momento que eu recebi o XML, ele está aqui em memória, já foi carregado no componente, então posso imprimir o extrato de venda. Eu já tenho aqui a impressão certinho no padrão exigido pelo SAT. Os 3 itens que eu enviei no XML, ele já me trouxe certinho. Sempre lembrando que mesmo eu recebendo o XML aqui, não significa que foi enviado para o Cefaz. Aí é o gerenciamento do seu aparelho que faz isso. Então você não precisa estar conectado com a internet ali no momento para poder emitir. Bom, eu vou simular aqui agora com o emulador um erro. Digamos que você gerou o seu XML, faltou algum campo, faltou alguma tag que você não preencheu, ou você gere o XML através de outra aplicação e apenas vai enviar esse XML pelo componente. Vamos simular um erro para a gente ver o resultado aqui, o resultado da DLL, que ele retorna para a sua aplicação comercial, e o resultado do erro aqui no monitor do emulador. Eu vou acessar aqui o diretório com XML de enviados e vou fazer uma alteração no XML que a minha aplicação envia. Vou tirar aqui, por exemplo, o valor de pagamento. Digamos que você gerou o XML, mas não informou essa tag, ou deixou ela a 0, por exemplo. Aí a gente vai carregar o XML. Vou carregar esse XML que eu alterei. Note que aqui ele já trouxe o XML gerado. E vou tentar enviar. Então aqui no retorno, se a gente for validar pelo log do retornado pela DLL, no caso para aplicação comercial, eu tenho aqui apenas uma resposta com um código e uma informação de nulo. Já no log de retorno aqui do monitor do emulador, a gente consegue ver o campo que está com problema. Campo VMP inexistente, campo pagamento nulo. Então fica bem mais fácil identificar algum erro durante o processo de testes de integração, se tiver algum problema. Utilizando o emulador é mais fácil identificar do que apenas o aparelho. O aparelho sempre vai retornar um erro genérico. Outra coisa também aqui que você pode fazer é validar esse XML. Então você tem aqui a opção de validar XML gerado pela aplicação. O XML gerado pelo aparelho não tem muito o que fazer, é um XML que você vai apenas obter ele como retorno. Também dificilmente você vai ter problema, ele gerado pelo aparelho.
a gente pode validar o XML que a nossa aplicação está gerando ou que você vai estar enviando para o aparelho, para o SAT. Da mesma forma, eu já tinha carregado ele. Se você não carregou ainda, você carrega o XML. Eu validei, ele me trouxe aqui a validação do esquema, trazendo o campo que está com problema, VMP. Vamos editar novamente aqui esse arquivo. Adicionar novamente o campo. Vamos carregar novamente o XML. E vamos validar novamente. Aí sim foi validado com sucesso. Então é bem útil essa validação, é uma funcionalidade nova também nesse aplicativo. Essa validação pelo esquema, para identificar problemas no XML gerado pela aplicação comercial. Também você tem disponível, por exemplo, no aplicativo da Tanka, do aparelho SAT da Tanka. Acho que eu tenho ele aqui. Tem essa funcionalidade também para você validar o XML. Por aqui tem a opção de envio de dados de venda. Então você pode informar aqui o código de ativação. Selecionar o XML, o cupom fiscal. E validar o XML. Também ele faz uma validação pelo esquema. Isso é no aplicativo do próprio fabricante, no caso aqui da Tanka. Se você tiver algum problema, você pode estar validando também por aqui. Eu alterei o arquivo, vamos tentar enviar novamente. E aí sim obtive o retorno com sucesso. Então é apenas para demonstração dessa utilidade aqui de utilizar o emulador. Se torna uma ferramenta bastante importante nesse processo de validação e homologação da geração de XML, de integração mesmo, de envio dos dados para o equipamento. Bom, vamos simular aqui também, gerar um XML de cancelamento. É o mesmo processo, eu vou, no caso aqui agora, selecionar o XML que eu quero cancelar. Aí nesse caso tem que ser o XML de retorno do aparelho, não o XML da aplicação comercial. Deixa eu só validar se está correto. Então aqui eu vou cancelar, tem que ser o XML de venda. Vou cancelar esse último cupom aqui. Aí note que ele tem que trazer aqui a chave, que vai ser a chave de cancelamento. E vou enviar o cancelamento. Ele gerou o XML, eu vou enviar. Ele já passa aqui o comando de cancelamento com o XML. CNPJ já me trouxe o XML. Eu posso imprimir também esse cancelamento. Imprimir extrato de cancelamento. Ele me traz aqui a chave do XML de venda e a chave de cancelamento.
E da mesma forma, o cancelamento também é gerado o XML, realizado o cancelamento, mas ele pode ficar pendente no equipamento. E o mesmo vai gerenciar o envio para o Cefaz assim que quando for possível. Se ele tiver sem internet, vai trazer o XML gerado, você vai conseguir imprimir o cancelamento, mas a comunicação com a Cefaz, quem vai gerenciar é o próprio equipamento. Da mesma forma, ele tem aqui também as funcionalidades de bloqueio, desbloqueio. Se ele estiver bloqueado, você não vai conseguir enviar nenhum comando para o aparelho. Tem o método aqui para consultar o número de sessão. Lembrando que deve ser sempre o último número de sessão retornado pelo aparelho. É bastante importante, se você precisa obter novamente, de repente, um XML que você perdeu, alguma coisa assim, através do número de sessão gerado, retornado pelo seu aparelho, você consegue obter novamente esses dados. A gente pode simular um teste aqui, por exemplo. Vamos pegar essa última chave de cancelamento. A gente tem aqui o número de sessão que foi enviado, que foi obtido como resposta, desculpa. E a gente vai consultar ele novamente. Ele solicita o número de sessão. E note que ele me trouxe novamente o XML aqui no log correspondente a esse número de sessão. Bom, pessoal, para implementar tudo isso aqui na sua aplicação, você pode utilizar o código-fonte deste exemplo mesmo. Aqui a gente pode ver através dessa tela inicial a chamada de todos os métodos, como eu faço a chamada de cada método, utilizando o componente SAT, os componentes de impressão também. Aí, por exemplo, aqui no processo de ativação SAT, o comando ativar SAT, que eu estou passando para o componente com os parâmetros exigidos. Posso estudar mais as classes também, ver como ela faz a chamada da DLL, como ela passa os parâmetros para a DLL. Vou ir na classe principal aqui do SAT, o retorno que ele está obtendo, passando o método. Aqui ele utiliza um método virtual e ele está fazendo as chamadas nas classes de convenção da chamada DLL. Aqui, por exemplo, a gente está vendo a stdcall. Quando a gente consulta esse método aqui, a gente pode ver a função que ele está chamando a DLL. Então você pode estudar mais sobre o componente, analisar o que ele faz, o que não faz, tudo utilizando as classes do componente e o demo. Essa é a aplicação que já tem as chamadas principais aqui, necessárias para você implementar na aplicação. Se eu for ver aqui no método de venda, eu posso ver como ele chama aqui os métodos com os campos. Estou preenchendo todos os campos que são necessários para me passar os dados da aplicação comercial, dados do produto, do itens de venda, imposto. E aqui o método de venda do envio. Está passando o método enviar dados venda já com os dados do XML.
Bom, basicamente os métodos que você vai utilizar estão todos aqui na aplicação demo, onde eu chamo o componente e passo os métodos que eu quero. Tem a demonstração de todos os processos aí exigidos e necessários para a integração da sua aplicação com o SAT. A gente tem também aqui na página do ACBR, na página inicial, a área de equipamentos testados. Aqui a gente tem todos os testes realizados e homologados com os equipamentos SAT junto ao ACBR. Todo o procedimento, a configuração que deve ser feita para fazer os testes, todas as validações, como configurar, utilizando esse próprio demo ou mesmo a aplicação de configuração disponibilizada pelo fabricante. As especificações do aparelho, você pode encontrar tudo aqui nessa página de equipamentos testados. Bom, pessoal, para finalizar, eu vou apenas simular um teste agora com um equipamento físico mesmo. Eu tenho um equipamento aqui da Tanka, então eu vou fechar aqui o meu emulador, vou alterar as configurações para utilizar o aparelho da Tanka, conectar aqui na máquina. Então aqui eu preciso trocar a DLL de comunicação, agora eu vou utilizar a DLL do meu aparelho. Que eu já baixei aqui também. Configurei aqui a DLL do aparelho. Eu vou alterar aqui o código de ativação, que é outro. As especificações também do fabricante, que é outra configuração. Tem que desinicializar. Configurar como stdcal. Alterar aqui os dados do emitente também. Alterar a assinatura no padrão do SAT de teste que eu tenho aqui. Eu estou utilizando um SAT SDK, que é fornecido apenas para teste, então eu utilizo uma assinatura padrão. No caso aqui, nesse aparelho eu não estou utilizando proxy, então eu vou alterar isso. Eu vou inicializar. Vou consultar o status. SAT em operação. Aqui no caso eu não estou, esse aparelho já está ativado, então não preciso fazer o processo de ativação novamente, eu apenas inicializei ele aqui, ele está conectado na minha máquina, mas eu não estou conectado na rede, então eu vou tentar fazer aqui um teste fim a fim, só para demonstrar como é esse retorno aqui pela DLL do fabricante para minha aplicação comercial. Note que ele trouxe aqui erro desconhecido. Ele sempre traz esse tipo de erro, é um erro genérico. Então, é isso que eu citei. Quando você está utilizando o aparelho, normalmente você não consegue identificar assim, de imediato o erro que está ocorrendo. É diferente de quando eu tenho, por exemplo, a utilização do emulador. Neste caso aqui, eu precisaria recuperar um log, extrair um log para tentar identificar o que está ocorrendo. Então eu vou extrair o log aqui do aparelho.
aguardar aqui um pouquinho, que pode, como está extraindo o log do aparelho mesmo, pode ter bastante informação. Bom, ele me trouxe o log do aparelho. Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil. Vamos ver lá no final. Aí sim eu consigo ver que está sem conexão com a rede. Mas obtive eu soube disso apenas extraindo o log do aparelho. Muitas vezes, se não for na conexão, você não consegue identificar esse erro. O que é o erro, na verdade. Aqui no caso, apenas com o log, eu identifiquei que o problema está na conexão com a rede. Bom, eu vou configurar então a rede aqui do meu aparelho. Vou passar a configuração DHCP, que é a configuração que eu uso. Aí configurou com sucesso, ele obteve o retorno que está realmente conectado com o aparelho físico. Eu vou extrair aqui fazer uma consulta do status operacional. E ele está me trazendo que não está conectado ainda, porque eu configurei o aparelho, mas realmente não conectei ele na rede. Então agora sim eu vou conectar. Consultar o status novamente. Agora sim, conectado. E vamos realizar novamente agora o teste fim a fim. Agora obtido com êxito. Ele obteve o XML. Aqui no log, o XML de retorno significa que ele conseguiu a comunicação com a Cefaz também. E obteve o retorno com êxito. Se eu for extrair um log, que eu obtive o log. E aqui, no último log que eu extraí, eu posso ver as conexões tudo ok do aparelho da Tanka. A solicitação que eu fiz aqui do consulta do status operacional. O teste de emissão, conexão com a Cefaz. E teste fim a fim emitido com sucesso. Isso aí, pessoal, a comunicação aí com o aparelho físico, o tipo de retorno que a gente obtém. E até uma próxima videoaula. Até mais.